Aê, galera, chegando aqui. Aí, esse louro já chegou. Porque é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou chamar a Cilouro aqui para conversar com a gente. Tá tendo uma live aqui muito bacana que a gente vai falar hoje sobre fazer renda extra na internet. Quem aí tá interessado no assunto? Mês Internacional da Mulher. Mulheres empoderadas e que querem empoderar-se. Temos situações difíceis, desemprego, pessoas enroladas com dívidas, N situações. Só que olhar para a dificuldade como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade para que a gente busque novas alternativas para crescer. Eu quero chamar outras pessoas que têm feito a diferença, que têm construído novos negócios online ou que têm criado maneiras de fazer uma renda extra. E um caso é a Cilouro, que está aqui hoje com a gente, que eu vou convidá-la já já para entrar aqui comigo. Ah, acho que assim entrou. Olá, beleza. olá. Oi, Su, tudo bem? Tudo bom, queridona? Você está me ouvindo bem? É o que você falou agora, assim, tem uma frase que um grande amigo dizia sempre, e que ele falava assim, a crise é a necessidade de mudança. E é isso, você pega o limão, faz uma limonada e vai que vai, porque não adianta ficar choramingando, chorando em cima da crise, tem que ver alternativas, tem que escolher alguma coisa, algum caminho, pegar e seguir, porque não dá para ficar parado. A gente sabe que o mundo acontece, que a galera se vira e faz dinheiro e vai vivendo, até que o mundo se equilibre de novo, entendeu? É isso aí. E na crise, venda lenços, né, Cia? Venda lenços. E eu acho que todos nós, a gente tem muito a agregar. Às vezes a gente não tem essa noção, não tem a noção do que a gente fica esperando uma solução mágica, quando mudar o governo, quando sei lá o que acontecer, a gente fica esperando uma solução mágica, mas na verdade a solução está dentro de nós. Cada um de nós tem uma vivência, tem experiências, tem coisas que a gente pode agregar na vida dos outros e a gente precisa ir para a internet com essa mentalidade. E aí queria te chamar para você compartilhar um pouquinho da tua história, de você falar como você começou nessa trajetória. Meu nome é Suzana Machado, eu tenho uma loja online há 8 anos na internet e eu tenho usado minhas redes sociais para compartilhar com as pessoas, para poder ajudar outras mulheres, outras pessoas também a alcançar sucesso, a conseguir renda extra que seja a construção de um negócio ou uma renda extra. Eu continuo tendo o meu trabalho base e tenho esse projeto de ajudar as pessoas com marketing digital. Então, hoje a gente tem amplas possibilidades só de ter um aparelhinho ali na nossa mão. Deixa eu só, antes da falar, dar um oi para quem chegou aqui. Oi, Bel. Oi, Lu. Que bom, Lu, que você está aí. Lu tá na França. Que delícia. A solução tá dentro de nós. Isso aí. O delícia também. É isso aí. Não, Sui, tem uma coisa muito bacana que você falou, que assim, eu sou uma pessoa que eu vivo me reinventando. Já fui 1000 coisas na minha vida. 2 anos pra cá eu resolvi ser infoprodutora também. Exatamente nesse mercado digital, porque eu quero uma coisa sem raízes. E aí, o que acontece? Assim, às vezes a gente quer mudar de profissão, quer buscar um caminho novo, mas não tem dinheiro para poder largar o trabalho ou trabalha tempo demais e não tem tempo nem de dedicar. Como que esse negócio de aluguel por temporada chegou na minha vida, Su? Primeiro foi a crise de 2015, onde o padrão aquisitivo da galera caiu todo, meu também, enfim, muita gente, muitos amigos próximos sofreram com isso. E aí a gente precisava complementar a renda de alguma forma. E aí eu comecei a fazer esse aluguel por temporada. E aí o mais bacana aconteceu foi depois que organizei a minha vida, organizei minhas finanças, me reestruturei. E aí eu vi a oportunidade que eu tinha de usar essa renda extra que eu estava fazendo para poder ter tempo de dedicar para mudar a minha profissão. Não que eu queira viver disso, entendeu? Tem gente que vive, tem gente que faz aluguel de temporada profissionalmente, então recebe uma comissão por isso, administra imóveis de várias pessoas, mas não é o meu caso. O meu caso, eu só preciso de uma renda para poder bancar a minha transição de carreira. Então, hoje, o que acontece? O que eu percebo, assim? Eu tenho muita gente que me procura para poder fazer isso, porque quer montar um negócio novo, ou quer fazer um curso, seja de digital, igual esses cursos que você tem, a renda que ela tem do salário dela não dá para ela comprar os cursos, entendeu? Então, essa oportunidade dela gerar uma renda extra sem
ocupar, porque se ela arrumar um outro emprego, o que acontece? Ela vai ficar mais cansada ainda, não vai ter tempo de estudar e dedicar ao novo negócio. Nesse caminho que eu descobri do aluguel por temporada, eu vislumbrei essa possibilidade. Eu vou fazer uma renda, eu vou dedicar pouco do meu tempo e vou ter o dinheiro necessário para poder comprar os cursos que eu quero, vou poder estudar, vou poder ter dinheiro para investir em mídia, porque a gente sabe que quem quer seguir nesse mundo digital não pode seguir só no orgânico, né, Su? Tem que investir também em tráfego, enfim. Então, tudo isso precisa de dinheiro. Então, se você está nesse momento de transição, ou seja, para complementar as contas do mês mesmo, para pagar uma dívida, para fazer qualquer coisa, essa é uma chance muito bacana, entendeu, Su? E que ocupa muito pouco tempo. Então, só dar uma pausazinha. Galera, quem está aqui online e que, de repente, identificou um amigo que está precisando ouvir o que a Si vai falar aqui hoje, tá? Que está nessa situação, precisando complementar a renda, querendo abrir um novo negócio, mas imaginando que não tem tempo nem dinheiro, né? Acho que essas são as principais objeções das pessoas. Mas eu não tenho tempo de investir, de estudar e de montar um novo negócio, eu não tenho dinheiro, eu não posso investir agora. Mas a gente pode começar passo a passo, né, Si? Eu acho que você tem que criar alternativas, né, Su? O que se abre para a gente nesse mundo digital são diversas oportunidades e que você pode ir fazendo passo a passo. Então, galera, chame os amigos, clica aqui na setinha, que parece um aviãozinho de papel, vai lá, chama o coleguinha no direct, tá bom? Fala assim, tá rolando uma live bacana lá no Su Machado Oficial. Então, chama. Convida o amigo para poder receber essas notícias boas aí, essa oportunidade de como fazer isso, né, Su? Acho que é bacana dividir isso com a galera. Com certeza. E quem tiver pergunta, pode mandar pergunta aqui nos comentários também. E eu vou começar perguntando. Pode perguntar. Porque uma dúvida que eu tenho, e muita gente tem, é até bacana a ideia de investir no Airbnb e tudo mais. Eu, por exemplo, não tenho outros imóveis. Eu tenho um apartamento que eu moro e que, assim, não vejo possibilidade, pelo menos eu não tenho essa visão de possibilidade de alugar um quarto aqui. Não acho viável para mim hoje. Mas talvez tenha amigos, ou se eu trabalhar a minha cabeça, pode ser que eu encontre, né? O que você aconselha? Porque, assim, acho que é a realidade de muita gente. Eu não tenho outro imóvel que eu possa trabalhar para alugar, mas, de repente, qual é o caminho, né? Essa sua é uma pergunta que eu recebo, assim, muito, porque as pessoas travam, porque elas acham que tem que ter um outro imóvel para poder alugar aquele que você mora e sair, ir para outro lugar e deixar o seu hóspede na sua casa. Mas a realidade não é só essa. Essa é uma realidade, é uma das possibilidades, mas tem uma série de outras. Por exemplo, eu sei que você tem família, tem filhos, tem mais gente em casa, mas existe a possibilidade, por exemplo, de você alugar um quarto só da sua casa. Compartilhar. Hoje em dia está muito em voga essa história da economia colaborativa, e as pessoas estão muito atrás disso. O hóspede que vem, por que ele vai escolher ficar numa casa que tem mais um monte de gente? Todo mundo tem os seus motivos. Às vezes a sua casa é perto da onde ele precisa ficar. Se é uma casa, se ele vai alugar só um quarto da sua casa, ele vai pagar muito mais barato do que se ele pagasse num quarto de hotel. Entendeu? Então, assim, essa possibilidade existe. Eu tenho um outro caso de um garoto que é muito bacana. Não é o seu caso, mas eu vou falar aqui porque às vezes encaixa com outras pessoas, assim, porque às vezes abre o mindset da pessoa para ela poder ver de uma visão diferente. Primeiro porque a pessoa tem às vezes um preconceito muito grande de ter um estranho em casa. Já passei por isso muitas vezes. Eu comecei a alugar em 2015, então já tem aí um bom tempo de aluguel. O que eu vejo? É muito bacana a convivência com as pessoas dentro de casa, entendeu? As pessoas são muito respeitosas, as pessoas respeitam as suas regras. É uma convivência que normalmente é sempre agradável, entendeu? E a pessoa, por exemplo, eu tenho pessoas que alugam o sofá da sala.
Entendeu? Isso não é uma restrição. Eu tenho uma menina que ela fez uma consultoria comigo uma vez e ela tinha comprado um apartamento, ela tinha família também, comprado um apartamento financiado. E aí ela estava sem grana, estava difícil dela pagar a prestação dela do mês do apartamento, entendeu? O que ela fez? Ela colocou o filho dela dormindo no quarto dela. Nos dias que tinha hóspede, o filho dormia no quarto dela e o hóspede ficava no quarto do filho, entendeu? Às vezes ela alugava o sofá da sala dela. Isso tudo existe público. Não precisa você pensar assim, a casa tem que estar perfeita, a casa tem que estar vazia, ou tem que ser uma casa mega, ultra bem decorada e toda muito arrumada. Tem algumas práticas que a gente pode ver aos poucos, né? Mas, assim, existe mercado para tudo e você não necessariamente precisa sair de casa, entendeu? Esse é um grande erro. E, assim, aí você pensa, não, mas eu tenho... Você tem uma menina, não é isso, Su? Tenho. Aí você pensa assim, mas eu não quero colocar ninguém estranho, porque eu tenho uma garota em casa, não sei o que lá. Você pode escolher qual é o hóspede que você quer para sua casa, qual é o perfil do hóspede que você quer para sua casa, entendeu? Então, por exemplo, se você vai se sentir mais confortável tendo apenas moças hospedadas na sua casa, você pode fazer isso, entendeu, Su? Isso pelo próprio Airbnb. Pelo próprio Airbnb. Então, assim, é uma coisa que funciona bem mesmo para quem mora na casa e não quer sair da casa, entendeu? A Lu tá fazendo um comentário também sobre isso. Ela falou, é interessante para um viajante que não quer ficar sozinho e quer trocar ideias também. É isso aí, né? Porque assim... O próprio viajante é interessante. Ela falou que já ficou em um quarto de Airbnb em Estrasburgo para fazer um curso 2 dias e fez amizade com a proprietária, trocaram muitas informações sobre a cidade. E às vezes vira amigo para sempre, assim. Eu tenho amigos no mundo inteiro que se hospedaram na minha casa e a gente continua com os contatos e é isso mesmo. Porque o hóspede... Na verdade, e na Europa isso é muito mais comum, na verdade há muitos anos. Antes da internet, antes que a gente nem sonhava em ter celular, eu viajei uma vez com meu pai, de carro, e eu lembro que a gente procurava as casas, tinham várias casas, geralmente eram senhoras, né? Que tinha aquela casa enorme, e alugavam os quartos no andar de cima. É isso. E elas colocavam placas, quartos assim, na Alemanha. Eu lembro que era a única, poucas palavras que eu sabia em alemão, eram essas, que elas botavam lá, Zimmerfrei, quer dizer, que tinha quarto livre. Aí a gente parava, cara, sabe? Não imagina falar em Airbnb. Não e hoje tinha. Assim, eles pegaram, por exemplo, o que você começou falando do celular, né, que é uma bênção na nossa vida, eles pegaram uma coisa que as nossas avós já faziam, né, assim, aqui no Brasil mesmo acontecia isso, tipo, a família, os filhos casam, as mães ficam com aquelas casas enormes, aí viram avós, não sei o que lá, começam a alugar os quartos para estudantes, né, então... Isso acontece. Isso. Agora, assim, uma coisa... E aí, uma amiga em São Paulo que faz. E aí veio o Airbnb e colocou isso tudo na palma da mão da gente, entendeu? De uma forma fantástica, porque você não precisa bater na casa da senhorinha para poder ver o quarto. Muito você mais segura, né? É muito mais seguro. Porque assim, da mesma forma... o Airbnb, ele funciona mais ou menos como um Uber, por exemplo. Então... Quando você vai pegar um Uber, você dá uma nota para o motorista do Uber e ele dá uma nota para você como passageiro. Então, quando você vai pegar o Uber, se você olhar lá, o cara tiver 2 estrelas só, eu já cancelei. Porque eu falei, cara, o cara que tem 2 estrelas no Uber não é bacana. Então, o Airbnb é muito nesse estilo, entendeu? Existem outras plataformas também, mas eu gosto do Airbnb porque ele é muito prático de se mexer, tanto para o hóspede quanto para o anfitrião. Né? Agora, uma outra coisa que eu acho bacana que a Lu falou aí é o seguinte: o hóspede do Airbnb, ele tem uma característica muito específica e que isso torna a hospedagem, para quem vai hospedar, para o anfitrião, torna a hospedagem fantástica, porque ele é um hóspede que ele quer viver na cidade como se ele fosse um morador da cidade. Então ele quer saber onde você toma o seu café da manhã, aí você fala para ele o boteco que você come, aquela casquinha de siri gostosa, empadinha. Ele quer saber disso tudo, entendeu? Então ele acaba virando o seu amigo, entendeu? Então fica uma relação muito gostosa. E eu tenho amigos até hoje que passaram lá pela minha casa, entendeu? Tem uma outra coisa que também funciona muito bem. Por exemplo, a sua casa são quantos quartos, Su? 3? Na verdade, são 3 originalmente. 3. Só que
deles foi usado para ampliar a sala. Ah, então tá. a sala é grande, que teve na minha sala, né? Então, A assim, sala é grande por que que eu por causa disso. Por que que eu Era um estou te quarto. perguntando isso? Por exemplo, óbvio que não dá para você fazer isso todo dia, mas existem eventos sazonais no Rio de Janeiro que paga-se muito bem por uma hospedagem. Então eu tenho pessoas que eu conheço que fazem o seguinte, tipo, aluga a casa inteira e vai para casa de uma amiga e divide o lucro com a amiga, entendeu? Ou vice-versa, ou para casa da mãe, ou viaja. O meu irmão mesmo em Itaipava, quando eu comecei a fazer isso, ele é uma pessoa que ele não era muito ligado nisso, porque tem 2 filhos pequenos, aí imagina, com criança pequena, né? Aí ele falou assim, eu não quero fazer isso. Aí eu falei com ele, cara, você viaja pra caramba. E ele viaja todo Réveillon, toda semana. É difícil achar ele lá, porque ele viaja muito. Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a alugar na época que ele viajava. Então Sim. ele já ia viajar para não sei aonde, alugava. Aí o caseiro dele ia, recebia o hóspede. Ou seja, parte da viagem dele era paga pela renda que ele recebia do Airbnb, entendeu? Pois é. E é isso. E também tem outros casos também. Por exemplo, às vezes você não pode alugar a sua casa. Estou usando você como exemplo, Su, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Às vezes você não Pra pode mim alugar. É um pouco difícil mesmo, porque Oi? assim, como eu só tenho 2 quartos em casa que a gente usa, né? E um é meio do meu marido, outro da minha filha. Então, assim, só se eu alugasse o sofá mesmo, né? E isso rola. E isso rola mesmo, entendeu? Tranquilamente, a pessoa não se importa, desde que ela saiba que tudo é com muita integridade nesse mercado, entendeu? Se eu coloco uma foto mostrando que eu tenho esse copo aqui, eu tenho que entregar esse copo, entendeu, Su? Então, assim, tudo é com muita integridade. Então, se você vai alugar o sofá da sua sala, pode ter certeza que vai ter gente querendo alugar o sofá da sua sala. Você vai ganhar dinheiro com isso. Uma outra coisa que eu vejo acontecer também, por exemplo, às vezes a pessoa está precisando de uma renda extra, não pode alugar a casa dela por algum motivo, mas tem uma tia que tem a casa com o quarto vazio, mas a tia não dá conta de fazer isso. A pessoa pega e começa a administrar o quarto da tia dela, que mora pertinho, ou o quarto de uma amiga, ou a casa de uma amiga na serra. Então, Oi? explica um pouquinho aí pra gente o que envolve essa administração do outro imóvel. Essa né? Porque eu acho que essa administração, além do medo de, vou ter alguém estranho, né? Mas a responsabilidade de você cuidar do imóvel de outra pessoa. Como é que é isso? Eu acho que é assim, por exemplo, primeira coisa que eu falo é o seguinte, quando a pessoa fala em alugar a casa dela, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, sempre pela plataforma especializada. Tem gente que vai anunciar pelo marketplace do Mercado Livre. Não é isso. Vai na plataforma especializada, por quê? Da mesma forma que você, como anfitrião, vai fazer um cadastro seu lá, o hóspede também tem um cadastro dele. Então, por exemplo, o Airbnb, vamos supor que você vai alugar a sua casa pelo Airbnb. Se você tiver um problema com o hóspede na sua casa, ele quebrou, ele jogou minha televisão no chão e quebrou. Não é uma coisa que acontece, mas estou só dando um exemplo. Quebrou. Você vai falar com o Airbnb, vai mandar foto, vai mandar lá o relatório para eles e eles vão resolver isso para você, entendeu? Eles repõem. Então, assim, é muito difícil acontecer uma coisa. Acontece coisas banais, tipo, quebrou um copo, quebrou uma taça, entendeu? Às vezes você cobra, às vezes é tão bobo que você nem quer cobrar, entendeu? Mas assim, quando você faz por uma plataforma especializada, você tem todo o suporte da plataforma para poder recuperar o seu prejuízo, entendeu? O Airbnb, ele cuida de tudo. O alugue temporada, por exemplo, você coloca lá quanto você quer de depósito calção. Então, por exemplo, lá vamos supor que eu vou colocar R$2.000 de depósito calção. A pessoa foi e quebrou meu secador de cabelo. Aí eu vou falar com a pessoa, olha, quebrou o secador de cabelo, ele custa R$250, então desses R$1.000 que você deixou de depósito calção, eu vou tirar os 250 que é do secador que quebrou e te devolvo o restante, entendeu? Então, cada plataforma tem uma regra. É sempre dessa forma. Muito por essa segurança do Airbnb, né? Até porque eu sei que tem, por exemplo, a questão de você classificar os hosts, né? Super hosts, né? Super host. Quer dizer, o
cara que hospeda e que ele já tem uma classificação no Airbnb que ele é excelente. Ele é excelente, né? Exatamente. Várias vezes como excelente. E ele alcança esse patamar no Airbnb. Não é uma coisa fácil de conseguir. Não é uma coisa fácil. Então, assim, uma das coisas que eu ensino no meu curso é isso, que se você quer ter sucesso no seu aluguel, o que é sucesso no aluguel de temporada? É que, como é que as pessoas te acham? Elas acham pelos comentários. Então, por exemplo, ela vai ver lá a sua foto, a primeira coisa que ela vai olhar é quantos comentários você tem, qual é a sua pontuação. Então, por exemplo, se você tem 10... Filtrar por Superhost. Ela pode filtrar por Superhost, exatamente. Então, da mesma forma... Então, assim, da mesma forma que o hóspede vai dar uma nota para você dizendo que você hospedou super bem, eles respondem tudo isso. Que as fotos correspondem à realidade, que você foi super educada, que você foi solícita. Respondem tudo, sobre tudo. Da mesma forma, o host vai responder sobre o hóspede. Então, por exemplo, essa questão da segurança, que é uma questão que bate muito na cabeça do brasileiro ainda, é uma questão que para mim é muito tranquila, porque a partir do momento que você recebe lá um pedido de um hóspede, a primeira coisa que você faz é ver a pontuação dele. Ah, ele já se hospedou em X lugares e todo mundo elogiou. Cara, esse cara é do bem, entendeu? Então, isso traz muita segurança. E tem uma coisa interessante que acontece, porque assim, muita gente que eu conheço aqui no Brasil, que eu vou falar de Airbnb, fala que não conhece. Mas uma coisa muito interessante que é o seguinte, se você pegar matérias das principais revistas sobre, né, reportagens falando sobre esse negócio de aluguel de temporada, tem muita gente no Brasil fazendo. Você tem uma ideia, o Brasil, dentro do Airbnb, o Brasil está entre os primeiros países em volume de negócios dentro do Airbnb. A Isabel, do Pra Disney Além, está falando, só de ouvir falar em Airbnb já me arrepio. O Airbnb é uma pedrinha nos meus sapatos. Eu sei por que ela está falando isso. Porque ela é agente de viagens. Ela é o quê? Tá? Ela é agente de viagens. Ah. Então, ela acha que o Airbnb é uma pedrinha no sapato. Mas eu vou falar de um outro ponto de vista que você pode ter sobre isso, Bel. Porque, na verdade, as pessoas estão deixando de viajar, muitas pessoas, né? Principalmente, viagens internacionais hoje cada vez mais difícil com o dólar do jeito que está, o euro do jeito que está. Então, as pessoas ou estão deixando de viajar ou estão viajando menos. Exatamente. Né? Acho que de uma maneira geral, que eu digo assim, né? Não classe ha, não. Uhum. Mas, de uma maneira geral, quem está sentindo a crise está segurando a onda nas viagens. Agora, o Airbnb, eu acho que ele abre uma porta, né, de dois lados. Tanto o que a Si falou, que você que está querendo viajar, você pode se planejar e fazer uma renda extra com o seu imóvel enquanto você viaja, e isso vai pagar uma parte da sua viagem. Uhum. Quanto se você, de repente eu não vou conseguir fechar o pacote completo com a Isabel. Mas eu vou fechar a passagem aérea, eu vou fechar a consultoria dela. Se eu for para a Disney, eu vou fechar, né, toda a consultoria dela que ela faz da Disney. Mas a parte de hospedaria eu vou fechar com o Airbnb, que muitas vezes sai mais vantajoso também para quem está alugando, que você paga por uma hospedagem que não é um hotel. Às vezes o custo é o mesmo, mas muitas vezes sai mais vantajoso economicamente. E aí, depende do padrão, né, Su, que você vai pegar, né? Depende do padrão. Viabiliza mais. Viabiliza. Eu acho que a gente tem que olhar para essas mudanças de uma maneira... Bom, elas vieram para ficar. É igual o taxista reclamando do Uber. Né? Não dá, gente. O Uber veio para ficar, acabou, ponto, acabou. Então, o que o taxista tem que fazer? Ele tem que melhorar o serviço dele. Bom, e aí eu quero falar uma coisa para Bel. Bel, olha só. Eu fiz uma viagem em fevereiro do ano passado para Disney com a minha família. Foram 9 pessoas. E eu usei o Airbnb para poder ir para lá. Mas o que acontece? Tinha uma menina que estava cuidando para gente de todo o pacote de viagem e ela me ajudou na escolha do Airbnb. É óbvio que ela estava me cobrando uma coisa pela assessoria da viagem como um todo, entendeu? Mas eu acho que assim, Bel, você tem um caso que é muito engraçado, que é assim, eu vou resumir muito,
2 forasteiros chegaram numa cidade. Um olhou para o povo e falou assim, nossa, eu vou embora dessa cidade que esse pessoal não tem nem dinheiro para comprar sapato. E o outro virou e falou assim, cara, que bacana, é aqui que eu vou morar. Eu vou fabricar sapato e vou vender sapato para todo mundo. Entendeu? Caramba, porque ninguém tem. Então, Bel, eu acho que assim, é o que a Su falou. É igual o taxista brigando com o cara do Uber. Não adianta, o Uber tá aí e a gente vai usar mesmo porque é mais barato. O Airbnb tá aí, tem muita gente que vai usar, tem muita gente que não vai abrir mão de hotel pelos seus motivos, mas tem muita gente que prefere o Airbnb por N motivos. Eu já ia falar um palavrão aqui, Su, por N motivos. Vai acabar viabilizando a viagem de algumas pessoas que não poderiam, porque o hotel ia pesar muito no orçamento. Imagina, né? Você vai poder ficar numa casa maior, dividindo com uma galera, você pegar um hotel para 9 pessoas em Orlando, não é barato. Mas quando eu fui para uma casa do Airbnb, viabilizou a minha viagem, entendeu? Então, essa pessoa que estava me auxiliando na viagem fez isso. Só nós 3, né, da família. Mas eu já pensei isso. Se eu fosse com uma galera, eu com certeza ia alugar uma casa. Não dá. Então, Bel, assim, a sugestão que eu te dou é a seguinte, assim, sei lá, abre a sua cabeça, assim, e pensa, assim, o que você pode oferecer, entendeu? Às vezes você pode oferecer uma parceria para os proprietários que alugam pelo Airbnb e fala, olha, eu já tenho um público aqui que eu vou apresentar para vocês, e aí você combina alguma coisa. Eu não sei, tem que, né? A gente tem que desenvolver a ideia. Mas eu acho Temos que ter parceiros na vida, né? Senão a gente não cresce. Não é, senão a gente não cresce. E aí tem a Lu está fazendo uma pergunta. Fala. A Lu também fez uma pergunta. Se tem seguro do Airbnb para vandalismo? Tem o seguro. Tem o seguro. Tem o seguro. Pra você ter uma ideia, Lu, assim, eu alugo a minha casa há muito tempo, nunca tinha acontecido nada. Nada que fosse sério. Quebrou uma tacinha, uma coisa ou outra. E aí, numa hospedagem o ano passado, um hóspede, o meu sofá é um sofá muito grande, é um sofá tailandês, assim, tipo, o tamanho de uma cama king size. Porque ele é meio surubão, assim. Eu não sei porque o hóspede arrastou o sofá pelo chão, e o meu piso é todo de cimento queimado. E ele arrastou, assim, uns 80 centímetros o sofá do lugar. Quando ele arrastou, devia ter alguma coisa embaixo do sofá que deu um rasgo, assim, no meu piso. E aí, o que acontece? Primeiro, antes de tudo, quando eu cheguei na minha casa, que estava fora do lugar, eu fotografei, registrei tudo, documentei para o Airbnb, fiz lá o meu e-mail documentando, explicando tudo que tinha acontecido, anexei as fotos e enviei para o Airbnb, junto com o orçamento. Primeiro eu enviei, porque a gente tem um prazo para poder fazer a reclamação depois que o hóspede sai. Depois eu chamei uma empresa especializada e fiz um orçamento. Aí o orçamento ficou, na época, em R$ 1.500, e eu passei para o Airbnb. Eles me pagaram sem reclamar. Sem reclamar. Que legal. Entendeu? Então, assim, existe sim essa segurança. Por isso que eu sempre falo, fora de plataforma, não. Mas dentro de plataforma, você fica muito tranquilo, entendeu? Mas são raríssimos casos, Lu, que acontecem coisas assim, raríssimos. A Lu falou aqui vantagens, né, do Airbnb. Que, primeiro, um dinheiro extra enquanto você está fora da sua casa. Também uma renda extra passiva, sem muito esforço. Será que é sem muito esforço? Conta aí pra gente. É sem muito esforço. Posso te dizer que é. Assim, eu diria, Su, que assim, 70% do esforço é para você colocar o negócio para andar. Sabe quando você está fazendo um curso novo, que você está aprendendo, está estudando, colocando em prática, ajustando os detalhes? Isso te dá mais trabalho. Depois, para você viver o dia a dia da sua nova profissão, já é mais fácil. Então, eu diria que 75% do seu esforço está no momento de implementação do negócio. Depois é tudo muito fácil. Por quê? Foi a Lu que perguntou? Mais trabalho no início. Foi a Lu que perguntou? Foi. Porque, Lu, olha só, depois que está tudo implementado, o que vai acontecer? Você vai fazer o aplicativo... Não, na verdade, ela disse que é sem o esforço. Eu que perguntei se é sem esforço mesmo. Então, assim... Porque às vezes tem coisa que parece que é fácil, né? Isso é facinho. Não, assim, eu sou muito de sistematizar os meus processos, entendeu, Su? Então, por exemplo, eu fiz a primeira arrumação na minha casa, tinha lá minha faxineira, mas eu fiz a primeira arrumação na minha casa de como eu queria que tudo ficasse. Fotografei tudo. Criei um manual. Aí, se eu não estou em casa, a faxineira vai e replica, entendeu? Então, assim, o trabalho que você tem depois é
ficar ligada no seu aplicativo, porque se chegar um pedido de um possível hóspede, você tem que responder. O quanto mais rápido você responder, melhor é a sua nota. Você não pode demorar para responder. E aí, assim, aí tem um processo do pré, que é você perguntar se o hóspede precisa de alguma coisa especial e tal. Tô resumindo, tá, Su? Tem um processo de, antes de você receber, que é você se garantir que a casa tá arrumadinha, que tá tudo no lugar, que tá tudo funcionando. E quando o hóspede tá na sua casa, a demanda é muito pequena. O mais é uma dica, tipo, cara, qual restaurante você me indica para comer uma pizza? Mas é isso. E é isso, esse é o trabalho que dá, entendeu? E depois que o hóspede sai, você pedir uma avaliação para ele te dar lá uma nota, fazer um comentário, porque isso é importante para você. Mas, assim, eu diria que dá muito pouco trabalho, entendeu? Assim, o rendimento é muito bacana e dá muito pouco trabalho. Eu gosto muito de fazer isso porque, assim, ele deixa o meu tempo livre para poder estudar essa coisa do digital que eu estou estudando e que eu estudo, às vezes, 14 horas por dia para poder dar conta disso. Então, ele me deixa bem livre. A Márcia está falando aqui, ó, amo Airbnb, nas últimas viagens só me hospedei em apartamentos alugados na plataforma. Isso aí, Márcia. Também já usei. É muito bom, é muito bom. É muito bom viajar pelo Airbnb, é muito bom fazer dinheiro também pelo Airbnb. Eu tenho uma amiga que morou em Londres, estava com um apartamento lá, e ela, com o dinheiro que ela alugou, o quarto que estava sobrando, porque estava o casal, com o dinheiro que ela alugou, o quarto que estava sobrando, ao longo do tempo que ela ficou lá, uns 2 anos, ela juntou dinheiro e comprou um apartamento aqui no Sul. E hoje ela tem uma série de micro apartamentos, kitnets, né, pequenininhas, lá no Sul, e que ela aluga tudo pelo Airbnb. Entendeu? Hoje ela vive disso, vive só disso. Então é isso, assim, às vezes a pessoa acha que só um quarto não vai render nada. E ela investiu aqui no Brasil com esse dinheiro que ela ganhou alugando o apartamento dela lá. Lá em Londres, alugando um quarto. Alugando um quarto dela lá em Londres. De um apartamento alugado. Que ela negociou lá com o proprietário, ele falou que ok, né? Porque também tem isso. Também tem isso, né? Às vezes a pessoa acha que é apartamento alugado que não pode alugar um quarto. Pode sim, desde que você combine com o proprietário, né? Não tem problema nenhum. Tem proprietário que aceita, vários aceitam. Às vezes pede uma participação nos lucros, mas enfim, mas mesmo assim vale a pena. Eu acho que assim, a grande sacada é você ver qual é o seu propósito. Então, assim, cara, a sua casa não tem quarto sobrando, vai ter que colocar o filho no seu quarto para poder ganhar o dinheiro extra. Mas qual que é o seu propósito? O meu propósito é fazer um curso X para poder mudar de profissão. O meu propósito é ter dinheiro para investir em mídia para poder divulgar o meu negócio. O meu propósito é comprar um equipamento para poder começar o meu negócio novo. Entendeu? Se você tiver claro o propósito... Fazer uma viagem, né? Oi? Você tem um sonho. Ou até fazer uma viagem. Fazer uma viagem, trocar de carro, seja lá o que for o sonho. A mulherada aí que quer colocar silicone, seja lá o que for o sonho, né, Su? Desde que você tenha um propósito claro, você consegue fazer as coisas com muito mais energia, entendeu, Su? Acho que é isso, e vale a pena. A gente é essa pessoa que se joga e vê a solução, né? É isso aí. Vendo a solução. Já vou falar aqui das últimas perguntas que estão aqui. Quem quiser pode continuar perguntando. Mas eu quero dar recadinhos aqui. Falando nessa coisa da gente ver as soluções, né? Assim como a Si, também estou aí freneticamente estudando marketing digital, ajudando outras mulheres. Né? Essa semana mesmo fiz um stories. Aliás, fiz 3 stories respondendo perguntas. E especificamente... uma pergunta ontem, eu estive hoje pessoalmente com a Marina, que me perguntou, e vou publicar a resposta dela logo, logo. Mas estou, assim, nesse movimento de mês internacional da mulher, né? Apesar que todo dia é nosso dia, né, gente? Mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, mulheres maravilhas. E aqui, seguindo com a Cia, eu vou falar as perguntas e ela vai explicar brevemente o que ela está aí elaborando, que eu sei que ela está querendo ajudar essa galera que quer realmente colocar, né, quer realmente fazer renda com o seu imóvel. Ela até criou um programa, como é que é o nome? Que eu errei o nome do programa, assim. Sua casa. A pessoa escreveu errado a parada, como é que é a sua? Sua casa, sua casa.
Sua Casa, Sua Renda. É um programa que eu criei porque muitas pessoas já vinham me pedindo ajuda de como fazer isso de uma forma prática e que pudesse implementar para ontem, para daqui a pouco tempo já ter um dinheiro entrando na conta. Né? Então, criei esse programa. Lá, deixa eu passar aqui das perguntas rapidinho. Falei. A Isabel está perguntando, ela tem uma curiosidade. Se houver uma emergência, algo inesperado no apartamento, como faz com o hóspede? Como assim, Isabel? Não, eu acho que eu entendi. Isabel, se o hóspede não tiver ainda chegado na sua casa, tudo depende, né, Isabel? Se for uma emergência, tipo, que é impossível o hóspede ficar na sua casa, aí tem que ter uma realocação do hóspede. Então, por exemplo, aí a melhor maneira é falar com a Airbnb. Olha, o hóspede está chegando, supostamente chegaria daqui a 2 dias, meu encanamento, sei lá, estou chutando alguma coisa, meu encanamento estourou todo e a casa está completamente sem água. O Airbnb vai ajudar a realocar essa pessoa, a fazer um contato, enfim. E aí vai fazer um acordo lá com o Airbnb de acordo com as suas regras, porque tem gente que coloca a regra de que não devolve o dinheiro, mas enfim, aí tem que entrar em acordo com o Airbnb. Agora isso tem... sim, não, nesse caso, não, tô falando assim, tem que devolver, porque às vezes a pessoa coloca essa regra de que não devolve o dinheiro, mas se o problema foi dela, tem que devolver, e às vezes, claro, aí tem que ver lá se tem que pagar uma multa ou não. Mas deixa eu só até pegando esse gancho, porque já aconteceu uma situação chata comigo, tá? Não foi no Airbnb, foi no Airbnb, sim. Foi no Airbnb. Só que eu não sabia a manha de procurar Superhost. Agora eu vou lá e filtro por Superhost, tá? Porque eu acho que quem tem o status de Superhost vai fazer de tudo para não perder, né? E vai te atender da melhor maneira possível, tá? Agora, já aconteceu comigo uma situação que eu estava até viajando com outros 2 casais, né? Éramos 3 casais, e a gente queria ficar próximo, no mesmo bairro, de preferência na mesma... Assim, a gente tinha conseguido 3 apartamentos, assim, praticamente um na frente do outro, assim, sabe? Bem pertinho. Distância de uma esquina, um quarteirão, sei lá. E a gente, fechamos a viagem, tudo certinho, estava indo para Santiago. Tudo certo, show, tranquilo, beleza. Aí, um mês antes da viagem, e questão do valor também, a gente pesquisou com antecedência para um valor que coubesse no bolso, né? Tipo, para não ficar muito pesado e tal. Conseguimos, estava tudo certo, tudo show. Aí, mais ou menos um mês antes da viagem, a anfitriã do apartamento que eu reservei, falou para mim, eu não vou poder mais porque eu vou ter que receber o meu irmão, sei lá. Esse tipo. E aí, me devolveu o dinheiro, mas eu fiquei na mão um mês antes da viagem. Tipo assim, aí fui pesquisar os outros apartamentos todos muito mais caros. Por sorte, eu achei no Booking outro apartamento. E conseguiu. Eu resolvi, eu não quis criar caso e ficou por isso mesmo. Esse tipo de comportamento é deplorável. É deplorável. Sim. E assim, é o tipo de pessoa que não sobrevive no Airbnb. Porque que acontece? A partir do momento que você coloca lá o seu depoimento de que o host cancelou em cima da hora, poucos dias antes de chegar. Eu não coloquei, dei mole. Cara, quando você coloca isso, que outra pessoa vai alugar, ela não aluga, porque ela fala, cara, se ela cancelou com a sua, ela pode cancelar comigo também, entendeu? Por isso que é importante, assim, se qualquer um for usar o Airbnb, seja de qual lado for, dê o comentário de acordo com o que de fato aconteceu. O host cancelou, isso é inadmissível, porque, assim, se estourou a tubulação da sua casa e a casa está um caos, é uma história, entendeu? Assim, vai ficar constando lá, mas vai ficar constando com uma justificativa, alguma coisa assim. Mas, assim, tem que tomar o máximo de cuidado possível para não acontecer, porque isso traz uma nota negativa para você e que impede de você... Superhost nunca mais essa pessoa vai ser. Entendeu? Nunca mais. Acho que não era Superhost. Não, Superhost ela nunca mais vai ser. E mesmo sendo host comum, porque assim, eu já me hospedei também em muitos hosts comuns, mas assim, eu sempre olho os comentários para ver o histórico dele. Porque se ele já cancelou alguma hospedagem antes,
Fica lá registrado. Se ele já cancelou, ele é um cara que não merece confiança, entendeu? Então é complicado, porque gera um desconforto muito grande. A Andréia está perguntando aqui o que você pode dizer sobre administrar o imóvel de terceiros. Vale a pena? Olha, Andréia, vale. Tem muita gente que vive disso. Tem gente que cobra 10%, 15%, 20% sobre o valor do aluguel. Tá? Tem pessoas que vivem disso hoje. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tira uma renda mais ou menos de R$25 mil por mês, em média, né? Ele é do Rio de Janeiro, administra imóveis no Rio de Janeiro. Trabalha-se muito, porque ele administra muitos imóveis, mas é um negócio que dá dinheiro também, entendeu? Mas aí você já parte para um outro patamar. Aí, assim, o que eu indico, André, é o seguinte: faz primeiro no seu ou faz primeiro em um imóvel, vai pegando a expertise para depois pegar mais imóveis. Não pega um monte de imóveis de uma vez, não, para você não se embolar. Isabela está falando. Fala. Não, depois eu tenho um curso que, se você quiser dar uma olhada, você me manda um direct depois, que eu te mando mais informações, que eu consigo encurtar esse seu caminho para você poder ganhar essa expertise mais rápido, para não esperar 3, 4 anos, igual a galera espera, para depois fazer uma administração profissional. O Insta da Si tá aí, é o Cilouro, com C. Isso, Cilouro. E aí, quem quiser conhecer mais do curso dela, segue a Si lá, manda um direct para ela, fazendo a tua pergunta também diretamente. Ah, sim, pode fazer perguntas que eu vou respondendo no Stories, né, Su? É assim que a gente vai fazendo. Responde no direct também para a pessoa, né? Sim. Enfim, e aí, se você quiser saber mais sobre o curso, ela vai mandar as informações também. A Isabela está perguntando uma curiosidade. Nesse período de aluguel, você precisa estar por perto caso ocorra algo, ou o Airbnb se comunica com você? Não, é a Bel que perguntou? Não, a Isabela. Isabela, o Airbnb, por exemplo, eu não sei exatamente sobre o que você está falando, mas vamos supor que seja... quebrou a torneira da sua casa. Mas assim, o Airbnb não vai mandar ninguém lá para consertar a torneira da sua casa. Então, o que eu faço, por exemplo, quando eu não vou estar por perto, quando eu vou estar viajando, como é o caso de alguns amigos que fazem isso e viajam, eles deixam uma pessoa de confiança com a cópia da chave da casa, onde ela pode ir lá e resolver alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho sempre na minha agenda o telefone de 2, 3 faz-tudos, que já conhece a minha casa, e que, quebrou uma torneira, ô, seu Joaquim, vai lá em casa, quebrou a torneira, já manda a foto para ele da torneira, já leva tudo que você precisa, porque assim, para ser o mais ágil possível, para incomodar o mínimo possível o hóspede. Então, assim, no caso da torneira, eu faço isso, eu peço pro hóspede, me manda uma foto da torneira que quebrou, eu falo com o seu Joaquim, mando a foto pro seu Joaquim, combino com ele, seu Joaquim, compra todo o material que o senhor precisa para não ficar indo e vindo. Ele vai lá e conserta. Então, assim, você tem que ter alguém de sua confiança para resolver alguma questão, caso você não esteja, entendeu? O Airbnb não vai intermediar isso, não. Depois que o hóspede está na sua casa, Isabela, ele fala direto com você. Aí vocês já ficam de contato pelo WhatsApp, por exemplo, e ele já fala direto com você. Ele não vai reportar o Airbnb para o Airbnb reportar você. Isso aí gera muito perda de tempo. Então, vocês se falam direto. Espero ter respondido a sua pergunta, Isabela. E a Isabel comentou que ela gosta da ideia de alugar o dela, mas o meu apartamento está caindo aos pedaços. Ela tinha comentado também num outro falando sobre que precisa estar novinho. Não, acho que não é essa questão de estar novinho. Né? Não é a Bel que falou agora, né? Ô, Bel, olha só. Quando você entra no Airbnb, você às vezes vê aquelas fotos daqueles apartamentos lindos e tal, enfim. É óbvio que é igual roupa, quando a gente vai no shopping comprar roupa. Se você entra numa loja mais bacana, você vai pagar mais. Se você entra numa loja mais simples, você vai pagar menos. O seu apartamento não vai deixar de alugar porque ele é mais simples. Não, senhora. Ele vai alugar. Talvez você vai ganhar menos do que se ele tivesse super decorado. Então, eu tenho alunos que fazem... Vai reinvestindo, né? Vai reinvestindo. Eu tenho alunos que fazem o seguinte, eu ensino a dar eu chamo de um tapa na decoração. O que é isso?
Às vezes, pequenos detalhes que você coloca na sua casa, sei lá, um quadro que você compra super baratinho, uma tinta que você mesma passa na parede, uma colcha, algum detalhe que você coloca já muda a vibe do seu apartamento, entendeu? Você já consegue tirar fotos bacanas, integridade, mostra o que é, porque assim, o seu apartamento pode ser super simples, pode ter uma cama com uma colcha mais simples do mundo, não tem problema, mas mostra o que é e o hóspede vai para sua casa consciente do que ele vai encontrar. Você não pode causar expectativa aqui em cima e quando ele chega, o apartamento está aqui embaixo. Mas você vai poder alugar sim. Eu vou começar a fazer essa próxima semana alguns posts no Instagram e alguns vídeos no YouTube, mostrando questões de decoração, de como que você dá um tapa no seu apartamento. E é isso, não fique com esse pensamento de que o apartamento tem que estar lindo. O processo é inverso às vezes. Você começa fazendo do jeito que ele está, com o maior carinho possível, e depois você vai reinvestindo parte desse dinheiro para poder melhorar o seu imóvel e melhorar o valor que você ganha. É só isso. Isso. A Marta está comentando que faz uma diferença enorme essas pequenas decorações, da outra cara. Ah, sim, da outra cara. E às vezes a pessoa acha que vai gastar, né, Su, uma fortuna. Às vezes a pessoa acha que vai gastar uma fortuna para decorar. E não é isso, entendeu? É só uma questão de um olhar com carinho para o espaço, entendeu? Não gasta-se uma fortuna, não precisa gastar uma fortuna. Pode, né? Mas não precisa gastar uma fortuna. E a Cia é mestre nisso. Você já veio aqui em casa, me ajudou a fazer um cantinho de felicidade, né, Cia? Tá aí ainda, Sua? Tá funcionando? Tá aqui, estou usando, super funcionando. Ai, que maravilha. Minha rede faz o maior sucesso, entendeu? Ai, que maravilha. Super. Que maravilha. É isso, assim, a gente fez tudo com o que você tinha em casa. Eu acho que você não precisou comprar nada para fazer o seu cantinho da felicidade. Você fez com tudo que você tinha na sua casa, não foi isso? Foi quase tudo. Se vai encerrar. Jura? Caramba, tão rápido. Só pra gente, 7 segundos. Beijos. Ó.